eu vou precisar agora também para hora extra. Eu vou precisar agora natureza rescisória. Então, começando com a natureza salarial. Qual é o primeiro item que eu vou apurar? Nesse cálculo. Por quê? Porque após eu vou ter o quê? Hora extra. E quando eu for chamar para a base de cálculo, eu tenho que já ter apurado insalubridade para ele fazer parte da minha base de cálculo. Ficou claro? Então, ó, feito essas considerações aqui, ó, que a gente já conhece de letra, qualificação, a gente já vai para o parâmetro do cálculo. Parâmetro do cálculo, Diego. E aqui a gente já identificou local, por conta de feriados. A gente sabe que não pode errar aqui. A gente já identificou ó, o período, ó, admissão e demissão ó, do ajuizamento. Precisou eu limitar? Precisou eu aplicar a prescrição? Por quê? Porque não atingiu os 5 anos. Então vocês já entenderam isso. Tá? Foi cabo, foi? Pronto. Então, ó, feito isso, ó, vocês já começam a ter essa prática do período, que é o primeiro item, para a gente não cometer erro. Feito isso, ó, eu vou agora ter quantidade. Então, se eu tenho quantidade lá na frente, eu vou precisar de alimentar o que aqui? Divisor. Não é isso? Eu estou aqui na minha... Então, é 220... Para a minha atividade, para a empresa que eu vou apurar hora extra, a jornada lá vai ser o quê? 220. Então, o sistema, quando eu for chegar lá em cartão de ponto, ele já vai levar do 220 aqui para 8 horas diária e 44 semanal. A legislação não determina isso? Então, eu já estou seguindo o que o sistema está me oferecendo. Por quê? A maioria dos processos é nessa sistemática de 220. Eu faria uma alteração se fosse o quê? Banco, 180. Eu teria que vir aqui 180. Em LURB, 200. Aí eu viria aqui, alterava para 200. Ficou claro? É porque ele não... Eu coloquei o salário mínimo. Eu também. Coloquei 880. 880. Hã? Salário mínimo, a gente precisa informar maior remuneração ou basta informar última remuneração? É, não, aqui foi um errinho meu aqui, que era para eu ter colocado também essa maior remuneração, tá? E aí eu terminei induzindo vocês ao erro. É. Não precisa informar a última remuneração não, quando existir maior remuneração, né? Vê, nesse caso aqui, a maior remuneração, para que é que vai servir essa maior remuneração? Todo o processo que vocês forem fazer vai aparecer lá. E só vai precisar você alimentar aqui quando você tiver que natureza para apurar. A única natureza que vai precisar é maior remuneração, rescisória. Ok? Então, uma vez que você lança aqui, aqui, automaticamente, nas verbas que você for criar de rescisória, ele já vai estar como base lá 1.200. Ok? Só ratificando aqui que o senhor tem explicado. Esses itens aí de baixo, ponto facultativo que está aí marcado, a gente pode deixar assim? Pode deixar, ou pode excluir, se você quiser. No caso aqui não tem, é melhor excluir. É. Ponto facultativo, porque lá no cartão é que você vai determinar quais são os feriados que você quer. Quer facultativo, quer incluir mais feriado, quer... Entendeu? Então aqui, ó, última remuneração. Quando é que eu vou utilizar isso? Quando eu me deparar de um cálculo que eu vou ter que fazer, de uma verba que eu vou ter que apurar, e no decorrer todinho do processo de conhecimento, não houve juntada de documentos. Então o juiz lá determinou, ó, considere base de cálculo como última remuneração para todos os itens. Então se eu disser aqui 1.500, aqueles 5 anos que ele vai apurar é 1.500 todo mês. Então uma única vez que eu digitar, eu não preciso no meu histórico, ele já vai automático criar o meu histórico como 1.500. Vou botar agora como exemplo apenas, tá? Vamos supor aqui, Diego,
Bota aqui R$ 1.500 como última remuneração. Então, ó, ele automaticamente já vai aparecer no histórico também. Ele próprio já cria essa base. Tá? Então, ó, eu fiz as alterações, eu salvo. Aí, ó, se eu for agora no histórico, ó, tá vendo? Última remuneração. Ele já, automaticamente, ele digitou todos os meses como 1.500. Se eu for agora em grade de ocorrência, ó, os 1.500. Então, só serve para aquilo a última remuneração. Eu vou ter uma evolução salarial? Vou. Eu não preciso de última remuneração. Agora, eu não tenho CTPS. Eu não tenho convenção. Eu não tenho ficha financeira. Eu não tenho nada. Mas eu tenho a última remuneração. Então, era o que vocês faziam. Vocês pegavam, consideravam apenas a última para todo o período. E aí, o sistema também informa isso aqui. Tá bom? Então, vê. Aqui eu fui na evolução. Ó, salário pago. Abre aí, Diego. E o sistema aqui me disse o seguinte. Esse salário pago aqui a gente considerou como se fosse o quê? Salário mínimo. Ok? Poderia ser salário base, poderia ser o salário da categoria, ou, sei lá, um salário reajustado, o que você tiver como recebimento. Feito aqui, a gente observou que não teve faltas. A gente vai agora para as verbas. Aí se eu sei que nas verbas eu vou precisar, na natureza salarial, ter quantidade, então antes de alimentar a verba, eu já vou para o cartão de ponto. Por isso que vocês já ficam observando o seguinte, essa natureza salarial eu vou precisar de quantidade e vou, então eu vou primeiro alimentar o cartão de ponto. Por quê? Quando eu chegar na verba, a última pergunta que ele vai me fazer é o quê? A quantidade. E aí eu vou ter que dizer a quantidade aonde é que está. Então é preferível que eu vá primeiro para o cartão de ponto. Aí, ó, cheguei no cartão de ponto. Criei um cartão de ponto. E aí ele vai me perguntar o seguinte, ó. A forma de apuração. É o mais benéfico, é semanal, é diário. Então aqui eu vou determinar qual é a forma, tá? Aí eu venho aqui, ó. Considerar feriados é onde vem aquela questão. Eu quero considerar os feriados. Lembra que lá na frente já tem lá marcado feriado municipal estadual? Vai lá, Diego, em dados do cálculo. Parâmetros. O sistema já bota aqui, ó. Se eu não quisesse considerar esses feriados, eu já desabilitava. Tá? Então o sistema está padronizado para quê? Para apurar feriados nacional, estadual, municipal. O que é que ele faz com esses feriados? A tabela. Por isso que é importante você baixar a tabela todo mês, porque ali ele já está te dando os feriados de cada município, pela regional que você está trabalhando. Imaginemos aqui você pegar uma ação de Maceió. Vê o trabalho que você ia ter de saber o município que você está trabalhando, do estado de Alagoas, para calcular os feriados. Aí um PJCal que não veio para ajudar, veio. Ele pegou todas as regionais e disse, ó, entra nos municípios e apura aí os feriados. Apura aí as alíneas de cada ônibus de transporte. Então isso tudo ele já trouxe para facilitar a linguagem para o advogado. Então aqui, ó, lembra que a gente viu lá 220? Ele automaticamente já reverte para 8 diária, 44 semanal. Ok? E no sábado é 8 mesmo, 8 horas mesmo, a jornada? É, porque se for apurada diária, ele vai considerar diária. Se for o limite semanal, que a gente não está lá considerando o critério mais favorável,
ele próprio já se encarrega de fazer isso. Ok? Aí aqui, ó, é que você vai, ó. Lembra que a gente fez o primeiro comentário hoje de manhã? Os feriados, vocês consideram horas ou consideram dias? Aí, cada um tem uma particularidade. Aqui, ó, é que determinando na sentença ou no pedido de vocês, é que vocês vão, ó. Eu quero que as horas extras que você apure na semana, se tiver feriado, mostre apartado. Por quê? Porque o feriado eu vou considerar o quê? Vezes 2, que é 100%, que é o adicional de 100%. E se for dias, eu marco aqui, ó, apurar feriados trabalhados. Ou seja, a quantidade de dias. Se a gente observar os dois aqui, ó, esse aqui vai dividir por 220, esse aqui vai dividir por 30. Então são bases diferentes que eu vou ter, tá? E aqui é onde você tem que ter essa atenção, para você também saber na hora de dividir. Porque se você não marca nenhum nem outro, considerar feriados. Não vai ter. Tá bom? Ele não vai desmembrar, ele vai pegar aqueles feriados e vai juntar dentro das horas extras que você está apurando. Já está tudo lá dentro. Aí eu quero separar o domingo. Ó. Domingo eu sei que é 100%. Aí a mesma forma. Eu peço para ele desmembrar. Então quando eu marcar na minha jornada, ele próprio vai se encarregar de dividir. Tranquilo? Então, ó, aqui já é outro item, como o senhor estava questionando ali na frente, logo no início. Quantos itens eu posso ter de quantidade? Diversos. Hora extra, feriados, intervalar. Eu quero interjornada. Ó. O sistema próprio já vai se encarregar da jornada que eu vou apurar, se eu tive 11 horas a mais ou a menos, para calcular o interjornada. Ele já vai apurar aqui, ó, a partir das 6 horas, 1 hora. O que Dona Cleide tinha perguntado. Mas então, a gente não precisa clicar, não? Precisa clicar, se a gente tivesse. Entendeu? A gente só vai apurar aqui, ó, todas essas quantidades de acordo com a decisão. Se eu não tive hora extra, eu vou precisar marcar lá em cima? Não. Aí lá em cima ele tem, ó, sobe aí, Diego. Não apurar hora extra. Não vou precisar apurar hora extra. Eu estou apurando apenas o quê? Intrajornada. Então eu vou marcar aqui, ó, intrajornada. Se fosse uma inicial, eu ia botar o horário que o menino me falou, né? Isso. A gente vai ver agora. Então veja, esse item aqui, que é de apuração, eu tenho que ter o entendimento aqui, ó. Considerar o fracionamento, considerar a supressão. Aí agora é que eu tenho que ter a legislação para saber, eu estou apurando o quê? O intrajornada. Eu estou apurando o intrajornada de um. Depois eu vou ter que criar de outro. Então, isso tudo é que eu tenho que ter atenção aqui para poder levar para lá a quantidade. Agora a gente vem para o horário noturno. Então, vê, ele te dá a quantidade diurna, desmembra, ele te dá a quantidade noturna e ele te dá a quantidade de horas intervalares, certo? Então aqui, ó, tenho que ter atenção aqui, ó, atividade, ó. Por isso que quando a gente vai fazer o cálculo, primeiro a gente tem que saber qual é a empresa, qual é a atividade, para que a gente não cometa o erro aqui, ó. Que a gente pode fazer tudo certinho, mas era agrícola. Então a jornada é diferente. A gente ia apurar tudo errado. Hora extra, adicional noturno, tudo. Por quê? Porque aquele período ali a gente ia colocar na atividade equivocada. Então veja, o de praxe é o quê? Urbano. 22 às 5. Aí vem aquela súmula agora, que é a súmula 60. Então você tem que habilitar aqui, por quê? Porque ele trabalhou até 10 horas da manhã. Aquela jornada vai ser considerada noturna? Sim. Por conta da súmula. Mas você está apurando uma decisão. A decisão não falou de súmula. O advogado não atentou para isso. 22 às 5.
A decisão disse o quê? Súmula 60. Você vem aqui, habilita. Então, feito essas ponderações aqui, a gente vai agora o quê? Para se ter quantidade, você tem que ter jornada. Mas a saída aqui foi 16h45. É, tu botar 16 horas aí. E tem um intervalo E tem de intervalo, 40, é. de 25 minutos. Esse cálculo não já está pronto não, Diego? Eu acho que já está pronto. Ele já está pronto. Eu não... E tem um intervalo. Tem intervalo, É. 25 minutos. Professor, Ele já está pronto. Eu acho que eu tenho que pegar um PJC. Agora no intervalo a gente faz isso. Mas vamos só apresentar aqui para o pessoal, Diego. O correto aqui, pessoal, quando tiver o intervalo, o que é que vocês têm que fazer? Ele determinou o início da jornada. 11 às 11h25. Mas não muda não. Ó, ele determinou o início da jornada às 7 horas. Às 16h45. Ok? Terminou o início e o fim. Agora ele disse, com 25 minutos de intervalo. Veja, esses 25 minutos de intervalo significa dizer o quê? O intra-jornada. Não é isso? Então eu pego de 7, eu posso colocar 11 ou 12, tanto faz. Então se eu coloco 12, 12 e 25, já é os 25 minutos que ele vai deduzir. Se eu não fizer essa parte aqui dos 25 minutos, consequentemente vai ter uma quantidade de quê? Horas extras maior. Não é isso? Então aqui, ó, eu já tenho que ter atenção. Ele não determinou 25 minutos. aí não. E o correto seria quanto? Uma hora. 1 hora. Vê. Aí qual é a legislação aqui? É anterior à reforma ou é posterior? Então, no intra-jornada eu teria direito aqui? 1 hora. E se fosse posterior? É. 35 minutos, que é a supressão. Ficou claro, né? Sim, mas aí vai ter que Aí marcar marca a caixa onde? lá em cima, né? Então ali a gente teria que voltar ali e marcar só Aí marcaria onde? intervalo entre a jornada ali. Não é o artigo 71, né? É, o artigo 71. Que era Aqui, ó. em cima só, entendi. Aí a gente diria que era para apurar o artigo 71. 71. Aí aqui, ó. Intra-jornada, apurar o parágrafo 4º. Aí ele vai apurar 1 hora, independentemente de ter considerado 25 minutos ou não. Beleza? Bora lá, Diego, uma sequência. Uma parte aí. Aí vai. Marca aqui, Diego, intra-jornada. É jornada acima de 6 horas, não? Então aqui. Tu não pegou o cálculo errado não, Diego? Como é a jornada de quê? Superior a 6. Aí ele automaticamente ele já marca. Pronto. Isso, vou apurar. Vai lá, Diego, vai lá na frente. A jornada é de 6 horas. Não, vá lá primeiro, lá em dados. Antes de apurar cartão, a gente já tem que ter essa definição, tá? Qual é o divisor? 180. 180 significa o quê? 6 diária, 30 semanal. Veja que agora ele já vai automático lá para o cartão. Ó. Tem que excluir esse daí, Diego. É porque ele terminou pegando um PJC que não tinha... Tem ele já pronto aí, tá? Foi o que eu passei e disponibilizei. Eu acho que não... Professor, tem uma parte aí de jornada padrão. Aí eu tô, Tá vendo? Que ele já vai, ó. 6. aí eu tô vendo a jornada aqui de segunda a sábado, 8 horas. Aonde é? Jornada padrão. Não, vê só. Peraí, vocês estão em que exercício? Não é no 2? O 2 é 8. Sim, 8 horas. Então, e quem foi que disse 6? Eu fiquei sem entender agora. Jornada acima É o intervalo de interjornada. 6 horas. E o mínimo é 1 hora para o. Ah, A parte de 6 horas. quem estava correto aqui. Aí não, é de 6 horas, eu pensava que era outro exercício. Professor, tem uma parte aqui de jornada padrão. Aí Que aqui ele vem dizendo, ó. Aqui ele vem dizendo, onde foi que eu vi agora? Aqui. Na verdade, assim, na tese ele teria que ser todo 1 hora mesmo. Mas é tão rapidinho.
Aqui ele vem dizendo, ó, horas extraordinárias, 8ª diária ou 44ª semanal. Então é aquele 220 mesmo. É, o sistema do está 180. Não, eu não sei quem falou aí, 6 horas, pronto. Aí a jornada é 6 horas, pronto. Aí, Ele falava 6 horas por causa daquilo ali, ó. É, 6 horas tinha 1 hora de intervalo. intervalo É. entre a jornada, assim. pronto. Aí aqui, por que que ele já está padronizado para isso? Porque passou das 6, se a jornada fosse bancário 6 horas, ele teria também uma intrajornada. Se é 8, passou, já das 6, teria também o direito de 1 hora. Ok? Os 25 minutos você já alimenta na jornada aqui, ó. Por quê? Porque se você não alimentar aqui, o sistema vai entender que é o período completo. Esses 25 minutos ele vai contar como extra. E quando vê, não era, porque você já recebeu ele como... E ali não tem um lugarzinho para colocar Ali aonde? essa parte lá? Não, aqui Sim. Aqui é quando você quer apurar 1 hora. Ele não pagou 25 minutos. Antes da reforma, tinha uma corrente que entendia o quê? É 1 hora, pagou errado. Pague de novo. Então, o reclamante vai ganhar o quê? 1 hora e 25 minutos. Tranquilo? Após a reforma, você vai ganhar apenas o quê? A diferença. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está apurando 1 hora. Ficou tranquilo? Feito isso, ó, a gente está apurando quantidade, pessoal. Então, a gente tem que entender aqui, ó, quais são as naturezas que eu vou precisar de quantidade Isso é o quê? salarial. Quais são as verbas dessa natureza salarial? 2. Que verbas são essas? Hora extra e intrajornada. Ok? Eu vou precisar de quantidade noturna. Sim ou não? Esse exercício, pessoal, eu vou precisar de quantidade noturna. Por quê? O horário dele é o horário dele é diurno. Entenderam? Então aqui, ó, eu já montei aqui, ó, as minhas quantidades. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou agora para as verbas. Então, quais são as verbas que foram pleiteadas aqui e foram deferidas no comando decisório? Aqui, ó, vamos lá, Diego, um por um, Diego, para a gente poder... É porque tava, eu tive que apagar o cartão, aí ele sai de tudinho. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro título deferido, qual foi a natureza? Rescisória, tá? Então eu vou pegar o quê? O que foi que ele deferiu? Aviso prévio de 33 dias. Então, esses 33 dias, o sistema já está o quê? Padronizado com a nova legislação. Qual é a legislação do aviso prévio? 12.506. Diz o que é 12.506? O aviso prévio são 30 dias e cada ano 3 dias. Então veja, ele já pegou aqui 6 anos, ele vai considerar quanto? 33. Aí é onde vocês podem colocar lá no aviso prévio, vai lá em dados, Diego. No parâmetro do cálculo, ele aqui, ó, ele tá, ó, o regime de trabalho integral, tá vendo? Projetar o aviso prévio. Aí ele pergunta, o prazo do aviso prévio, ó, calculado. O sistema sugere isso, que é o quê? Ele já está com a 12.506. Mas vamos supor que você tivesse com essa decisão aqui e por equívoco o juiz tivesse colocado lá 39 dias. Aí você ia dizer, não, mas peraí, não tem 39 dias, porque não tem mais 2 anos, não, só é 1 ano. Mas não está na decisão. Era o momento de ser questionado naquela época. Não foi. Agora está na fase de execução. Você tem que cumprir o que está ali. Então você teria a opção aqui de quê? De vez de calculado, informado. Por isso que eu fiz, tipo, tem 33 dias informado. Tá errado? Não, ele vai pegar 33 dias, mas se você fizer calculado, provavelmente ele vai considerar os 33 dias. Entendi.
Tá entendendo? Você só vai fazer o informado se de fato estiver divergindo do que o sistema calculou. Aí a gente se depara também com isso. Porque às vezes tem aquele processo que são 15 anos, e aí quando vê vai lá 45, 48, 51, quando vê, por equívoco, quem estava digitando botou 48, quando vê era 51. Aí você tem que alterar, porque o sistema entende que é a cada ano 3 dias. Então ele te dá também essa opção de mudar. Ok? Então, ó, a gente apurou a quantidade no cartão, não foi? Agora a gente foi para as verbas. Aí a gente vai desmembrando, ó, passo a passo. Então como é que a gente desmembra aí a verba rescisória? Décimo, proporcional, férias, saldo de salário, aviso prévio. Então o que foi que ele disse aqui? Considere, já que foi pago na rescisão, 9 dozeavos, considere agora 1 dozeavos apenas. Tá? Por quê? Porque o restante eu já foi pago, já recebi. Então você vem aqui, ó. Bora, Diego. Aviso prévio. Cria lá o expresso, Diego, para mostrar. Você vai vir aqui, ó. Eu estou na natureza rescisória. Então quais são as verbas que eu vou criar? Décimo, férias, aviso, tudo na ordem alfabética, tá? Aí, ó, saldo de salário eu tive? Não. Tá vendo? Então eu já não vou habilitar saldo de salário. Tranquilo? Teve multa do 477? Teve? Multa do 477. Aí essa multa do 477 foi que natureza? Aí vai entrar na natureza rescisória? Eu entendi que não. Hã? Ah, por causa do 477 da Mas série entra na rescisória. rescisão, né? Aí a multa do 477, quando você vai apurar as verbas salariais, Não, mas acho que também vai aparecer a multa lá? Vai aparecer. E o que ele está determinando é o que aqui? é na rescisória. Que seja na rescisória. Então você, ó, clicou a multa do 477. Ó. Tira lá, Diego. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui as verbas de natureza rescisória. Eu já posso fazer tudo de uma vez só. Quais são agora as verbas de natureza salarial? Diego, abre lá o expresso. É o 477, não vai entrar aí não? Ele marcou já. Tá lá, né? Hora extra, 50 e intervalo entre a jornada. Ok? Então, eu já marquei todas. Está faltando o que agora? FGTS. Multa do FGTS, que não é aí, e o seguro-desemprego, que também não é aí. Então, eu finalizei já os meus itens. Hã? Ele pode botar todos os aqui. Pra colocar todos os aqui. Não, não tem a multa aí não. Não tem a multa de 777. 477. Ou- Cadê a multa do Eu 477? não dou alta. Hora extra entra aí? Isso. Não, mas não tá lá. É porque na sentença tá Para isso já tem, ó. Então aqui, ó, pessoal, vocês vão fazer com as ações aqui, ó, o checklist do que foi determinado. Foi determinado o quê? Aviso, décimo, férias, multa do 477. Tá faltando o que agora? Multa do FGTS. Ok? Hora extra não entra Tá faltando o que agora? Seguro-desemprego. Então, isso daqui, ó, eu tenho aqui, ó, a parte, ó. Então, eu vou ter que ir lá em seguro-desemprego. Não, Diego, lá em seguro-desemprego. Apurar seguro-desemprego, automaticamente, ó, ele já vai me dar o salário pago e já vai me dizer, diante da legislação, a quantidade de parcelas. Ok? Nada mais do que isso. Agora, isso aí é uma interpretação de cada advogado, tá certo? A base para seguro-desemprego vai ser o quê? O salário, a remuneração. Então, isso daí já é
a parte jurídica, tá? Aqui eu estou mostrando como é que o sistema se apresenta. E aqui você pode, ó, aqui, ó, chamar aqui, ó, por exemplo, tá vendo que aqui está só salário pago? O que é que está faltando aí no seguro-desemprego? Tá faltando agora A variável. o que a gente está criando, que é o insalubridade. Tá vendo? Então seria agora, ó, quando a gente criar insalubridade lá, vir aqui integralizar. Aí isso vai depender de quê? Do entendimento de cada um de vocês aí para poder pleitear, ou se a decisão já determinou dessa forma. Tá certo? Aí não é o PJ Calc. Aqui eu estou mostrando que ele tem, ó, como você incluir para aumentar a base para quê? Para que essas parcelas ela seja considerada naquele rateio lá de acordo com o valor maior. Se eu colocar a última remuneração, eu preciso colocar essas variáveis, essa verba a integralizar, no caso. Última remuneração quer dizer o quê? Então, você está maior remuneração. Maior remuneração que você está falando ali, você está vendo o que foi pago, mas você ainda está incluindo mais. Entendi. Você não tinha antes insalubridade, você está criando agora. Então você pode chamar maior remuneração, incluindo na maior remuneração também Eu coloquei aí esse histórico, eu botei o salário mínimo. Alguém colocou mais? Mas o salário pago é o mesmo. É a mesma coisa, né? Nesse caso, o teu nome que eu não lembro. Eu também sou. Diego, eu não, nesse caso aqui das bases, vai ser de acordo com o que você está se deparando com essa legislação aí, tá? A legislação determina o quê? Aí eu tenho que entender o que é que fala o seguro-desemprego, qual é a base. Aqui a gente está apresentando o que ele proporciona para você. Então, se você te deparou agora com salário base e você botou salário mínimo, foi igual. Mas vamos supor que tivesse lá o salário da categoria. Vamos supor que tivesse mais um adicional noturno. Aí seria o quê? Remuneração. Então, cada base é diferente. E qual é a base que você ia colocar se fosse no Excel? Veja, você está agora no Excel. Você tinha que ter uma base lá para poder apurar as parcelas. E aí, qual é a base que vocês colocavam? Entende que não tem nada a ver com o PJ Calc, que ele te oferece todas. Agora, é o que você fazia da forma correta e de acordo com as mudanças que teve na legislação. Aqui ele te dá ainda, ó, primeira solicitação, segunda ou terceira. Ele ainda te pergunta isso. Ó. Clica aqui, Diego. Aí. Tá vendo? Então, cada uma dessa, que aí quem vai manusear isso é você que está diante do seu cliente. Aí ele próprio, diante dessa situação, com o enquadramento da legislação atual, é que ele vai dizer se tem direito ou não, quantas parcelas e qual é a base de cada uma. Tranquilo? Vê, tudo isso aqui ele está te oferecendo. No Excel você não tinha isso, você tinha que buscar na legislação para poder digitar lá. E aqui não, aqui ele já te dá, ó, mastigado. Ficou claro? Então pronto, pessoal. A gente viu isso, ó, o FGTS agora. Ó. Aí, nesse caso aqui, ó, ele teve a multa de 40%. Então, a multa de 40%, a gente vai colocar, ó, ele já sugere também, sobre o devido. Ou seja, se tiver FGTS do passado e que não foi apurado multa, e se tiver o FGTS do futuro, que é o que a gente está pleiteando agora. Então ele próprio se encarrega de fazer isso. E aí aqui ele vai perguntar, ó, o destino. A gente viu que pela forma de demissão, como fazer aqui o destino. Se foi pedido, recolher. Se foi com justa causa, recolher. Tá? Se foi sem justa causa, pagar. Então é essa questão aí que também vocês têm que ter atenção. Aqui, ó, se durante o desenvolvimento do processo, ele disse o seguinte: aqueles extratos que estão lá, eu já recolhi tanto de multa, então faça a dedução. E aí, ó, é onde você vai dizer qual foi o período, qual foi o valor, registrar, aí ele vai abrir aqui, deduzir do FGTS.
Então, vai depender do teu extrato. Não, eu tenho um extrato aqui de tanto. Então, o extrato não diz lá o valor? Pronto. Naquela multa ali, já foi recolhido. Já foi pago, na realidade. Recolhido não, já foi pago. Então, agora você vem e faz a dedução. Tá certo? Essa data que coloca qual é? Qual a data? Essa data aí de deduzir, a gente indica qual? Sim. No extrato que vai estar lá. No processo. Qual foi a data que foi pago aquilo ali? Não vai estar lá? O extrato, o valor bonitinho, quanto foi pago? Aí aquela data, você botando aquela data e botando o valor, automaticamente ele não vai cobrar de novo. Por quê? Porque você tem uma dedução a fazer. Então, quando você quiser deduzir o FGTS nas multas, você tem a opção de utilizar esse parâmetro. Ok? Então, ó, contribuição é a mesma coisa. Dê a contribuição dele. Contribuição. É. Aí, pessoal, toda vez que vocês forem fazer qualquer cálculo, tanto nas verbas lá, como no FGTS, bem como na contribuição, existe o campo lá de regerar. Ou seja, teve alguma mudança, você pede para regerar para que ele considere a última. Ok? Então aqui, ó, veja que eu não consigo alterar aqui, ó. Vamos supor que essa empresa não tivesse previdência social patronal. E aí eu teria que fazer o quê? Alteração para 0. Não é isso? Aí, aqui eu não consigo. Então eu tenho que vir para cá, ó, ocorrência, descer, regerar, e aí ele abre o campo agora. Aí eu vou colocar 0 só para ficar, só para a gente poder entender que lá não vai cobrar. SA, essa empresa? SA. Como é esse SA. Teria. Tá? Mas vamos supor que fosse uma microempresa. Vamos supor que fosse uma autarquia. Aí você teria esse espaço aqui para poder não cobrar o que você apurou, 23%. E aqui é onde vem, ó, terceiro. Tá vendo que a gente falou? Que a advogada estava querendo que eu colocasse o 5,8 do SESC, sem NAC, sem nada, não sei o quê. O próprio sistema já bota 0, porque não é competência da Justiça do Trabalho. Mas ela queria de todo jeito que eu colocasse. Até isso o sistema diz. Então coloque errado. Porque você é da empresa, não tem, mas você quer, coloque. Entende? Então, feito isso, ó, aí a gente vai, ó, confirmar. O SAT permanece. Não, a gente está aqui somente considerando para a gente ver que de fato pode mudar, não pode, tá? O SAT, pessoal, vai ser de acordo com a atividade econômica de cada empresa. E aí você já tem o rol também dessas atividades, onde determina lá qual é o SAT. Tá bom? Então disso aí é mais prudente para o advogado que é do reclamado. Do reclamante não vai surtir efeito nenhum. Sendo 20%, sendo 0, sendo não sei o que, não vai alterar em nada. Porque o que vai ser descontado do crédito dele vai ser considerado o quê? Isso é risco, né? A dedução. Empresa, né? É o risco. É. Tá bom? Aí aonde é que vocês vão ter que atentar agora para que não ultrapasse o limite do valor do reclamante no desconto previdenciário. Lembra que a gente tem o teto previdenciário? Vamos supor que hoje o teto seja 6 mil. É 6.100 hoje. 6.100. Quando eu for alimentar o meu histórico é o quê? Passado. Vê por que eu gosto de fazer a distinção. Lembra que lá no passado, ele pergunta lá, incide FGTS? Lembra? Ele também vai perguntar se incide contribuição. E aí, você que tem que ter já esse entendimento, por quê? Se você perceber que os salários que ele tem vai atingir o teto, você habilita lá previdência e foi recolhido. Porque nesse momento aqui que você for apurar a previdência, o próprio sistema vai se encarregar de quê? Como você recebia 7 mil, como exemplo, você já contribuiu 11% de quem? 6.100, o teto. Você agora está ganhando um adicional de salubridade. Vai ganhar mais R$1.000. Tem que pagar a contribuição? Não.
Mas você no passado informou que incidia e o sistema vai entender que já atingiu o teto. Ou se tiver que complementar o teto, porque você marcou. E se você não habilita lá e nem diz que foi recolhido, o que é que acontece? É como se você estivesse começando do zero. Tudo que apurar, ele vai considerar cheio até o teto. Como que é esse negócio que tu mostraste? Eu não tô achando aqui. Histórico. História salarial, É. Aqui, ó. FGTS, contribuição. Se você, ó, clicar aqui, ó, em FGTS, ó, e na contribuição, ele vai abrir aqui do lado, ó. Entendi. Aí, ó. Aqui, ó, vamos supor que é um salário mínimo, 2 salários, 3. Então, para ele chegar no teto, ele teria que ganhar muito mais. Agora você vai se deparar com um gerente do banco, 10 mil, 15 mil. Ele já contribuiu com o teto já de tudo. Então, daqui para frente, o que ele perceber de verbas, ele não vai ter mais que contribuir. Só que, se você não habilitar aqui e não disser que foi contribuído, o sistema não vai entender que ele já recolheu pelo teto. O sistema vai entender que você está começando do zero. Aí já vai recolher aquilo tudinho do teu cliente. Então, no caso aí, se ele fosse o teto, teria assim, a gente teria que assinar lá aquela contribuição social Isso. recolhida, não é isso? Recolhida. Se fosse acima do teto, cara. 7 mil salário, não é isso? Não, não é se fosse acima do teto. Isso aí é na prática, tá? Do dia a dia. Você percebeu que você colocando aqui, o teu cliente tem um salário, 2 salários mínimos. Sim, sim. Para chegar no teto, você marcando ou não, ele não vai chegar nunca. O que ele apurar daqui para frente, ele vai ter que recolher também. Então não surta efeito, tá? Então fica uma opção sua. Por quê? Porque você pode não levar mais itens para tumultuar o teu cálculo. Mas aí tu tem essa opção. Eita, aqui eu tenho um cliente aqui que o salário dele era 4 mil. O teto é 6, então ele já contribuiu com uma parte. Ele ganhou agora adicional de salubridade, então ele vai contribuir apenas com o quê? O complemento. Por quê? Porque se ele tivesse recebido os 4 mil de salário e mais os 3 mil de insalubridade, daria 7. A contribuição seria apenas até 6.100. Então, ele já atingiu isso aí. Então, ele não vai ter que contribuir com mais, tá? Então, isso é só para você poder ter esse conhecimento de todos os parâmetros, ok? Nesse caso aqui, como já está recolhido o FGTS, vai calcular só os 40%, né? Não marca nada aqui. Não marca nada, porque a gente não está recolhendo FGTS do passado, está sendo só para frente. Não, mas não tem os 40%. Então, tem um 40%, É do passado. tá aqui como rescisória. Pronto, aí esse 40% que está aqui, a gente tem que habilitar, ó, o passado, dizer que incidiu, que recolheu, e vai ficar um saldo lá para a gente apurar o quê? A multa. Nas verbas, É isso que eu não entendi. Aqui, ó. Eu não tenho aqui a minha base. Certo. Vai lá para a base, o histórico. Qual é a minha base? Não é o salário pago, que foi o salário mínimo. Então, eu estou considerando que nesse salário mínimo, eu já recolhi todo o FGTS, mas não ganhei na rescisão a multa dos 40%. Então, eu vou marcar aqui, ó, os dois e vou salvar. Deixa os dois aí, incide FGTS ou deixa só FGTS recolhido? Não, o FGTS recolhido só fica se tiver a incidência. Ah, entendi. Agora, se a gente fosse cobrar o FGTS também dos salários que a gente recebeu e não teve o FGTS, aí a gente deixava desabilitado. Nesse caso aí vai ter da insalubridade e das horas extra. Aí aqui a gente está apurando, ó, apenas o quê? A multa dos 40%. Agora a gente vai apurar o FGTS do futuro. Ou seja, todas aquelas verbas que a gente está criando nunca foi recebida. Então vai ter direito também do FGTS. Ficou claro? Ficou, só eu tive um probleminha. Eu consegui 18%, só que a minha multa dos 40% dá um valor inferior ao próprio FGTS. Eu estava mostrando a ele aqui.
Entendi. Aí teria que dar uma olhadinha com calma. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como esse está bem pertinho de terminar, e aí a gente já está um pouquinho cansado também. A gente dá uma paradinha agora para almoçar, que aí relaxa também a mente. Quando a gente retomar, a gente já verifica esse finalzinho desse exercício e já vai criando os demais. Tá bom?